Neste vídeo, vou apresentar 26 itens sobre a Lei 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense. A taxa judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, devida pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e, nos recursos, passa a ser regida por esta lei. A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de astas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações na imprensa oficial. Na taxa judiciária não se incluem as publicações de editais, as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. Na taxa judiciária não se incluem as despesas postais com citações e intimações, a comissão dos leiloeiros e assemelhados, a expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação ou remissão, e a reprodução de peças do processo, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Na taxa judiciária não se incluem a remuneração do perito, assistente técnico, avaliador, depositário, tradutor, intérprete e administrador, a indenização de viagem e diária de testemunha, as consultas de andamento dos processos por via eletrônica ou da informática. Na taxa judiciária não se incluem as despesas de diligências dos oficiais de justiça, salvo em relação aos mandados, expedidos de ofício, requeridos pelo Ministério Público, do interesse de beneficiário de assistência judiciária ou expedidos nos processos referidos no artigo 5º, incisos 1º a inciso 4º. Na taxa judiciária não se incluem a despesa com o desarquivamento de processo físico ou digital no arquivo geral do tribunal ou em empresa terceirizada, é fixada em 1,212 Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, UFESP, e, para processo arquivado nas unidades judiciais, é fixada em 0,661 UFESP. Na taxa judiciária não se incluem a obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições bancárias e do Cadastro de Registro de Veículos, via Infojude, Bacenjude e Renajude, ou análogas, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Na taxa judiciária não se incluem a obtenção das informações cadastrais do sistema Serasa-Jude, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. E, por fim, na taxa judiciária não se incluem todas as demais despesas que não correspondam aos serviços relacionados no caput deste artigo. O valor e a forma de ressarcimento das despesas de condução dos oficiais de justiça não incluídos na taxa judiciária serão estabelecidos pelo Corregedor-Geral da Justiça, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 19 do Código de Processo Civil, respectivamente. O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: 1% sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial. Essa mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de oposição. 4% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou nos processos de competência originária do tribunal, como preparo dos embargos infringentes. 1% ao ser satisfeita a execução. Os valores mínimo e máximo a recolher-se em cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores equivalerão a 5 e a 3.000 UFESPs, Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso 2º
será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido ou se ilíquido, sobre o valor fixado equitativamente para esse fim, pelo meritíssimo juiz de direito, de modo a viabilizar o acesso à justiça, observado o disposto no parágrafo 1º. Nas cartas de ordem e nas cartas precatórias, além de outras despesas ressalvadas no parágrafo único do artigo 2º, o valor da taxa judiciária será de 10 UFESPs. O Conselho Superior da Magistratura baixará provimento fixando os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins de citação e intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de interposição de recurso, como previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil. A petição do agravo de instrumento deverá ser instruída com o comprovante de pagamento da taxa judiciária correspondente a 10 UFESPs e do porte de retorno, fixado na forma do parágrafo anterior, nos termos do parágrafo 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil. Na ação popular, a taxa será paga afinal e, na ação civil pública, na forma prevista no artigo 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Nos inventários, arrolamentos e nas causas de separação judicial e de divórcio, e outras em que haja partilha de bens ou direitos, a taxa judiciária será recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 1031 do Código de Processo Civil, de acordo com a seguinte tabela, considerado o valor total dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite nos inventários e arrolamentos. Até 50.000, 10 UFESPs. De 50.001 até 500.000, 100 UFESPs. De 501.000 até 2 milhões, 300 UFESPs. De 2.001.000 até 5 milhões, 1.000 UFESPs. Acima de 5 milhões, 3.000 UFESPs. No caso de habilitação retardatária de crédito em processo de recuperação judicial e de falência, o credor recolherá a taxa judiciária na forma prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 4º, calculada sobre o valor atualizado do crédito, observados os limites estabelecidos no parágrafo 1º. Nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal, o GCRIM, em primeiro grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma. Nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 UFESPs será pago afinal pelo réu se condenado. Nas ações penais privadas, será recolhido o valor equivalente a 50 UFESPs no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial, bem como o valor equivalente a 50 UFESPs no momento da interposição do recurso cabível, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 806 do Código de Processo Penal. Na hipótese de litisconsórcio ativo voluntário, além dos valores previstos nos incisos 1º e 2º, será cobrada a parcela equivalente a 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, UFESPs, para cada grupo de 10 autores ou fração, que exceder a primeira dezena. Nos casos de admissão de litisconsorte ativo voluntário ulterior e de assistente, cada qual deverá recolher o mesmo valor pago até aquele momento, pelo autor da ação. Bons estudos e até o próximo vídeo.